Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Cole, estou nesse vídeo de hoje para falar com vocês sobre campanha de difamação. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu creio que muitos já tenham noção do que é isso. Essa campanha de difamação é usada por pessoas com transtorno de personalidade narcisista, em geral, né, todos os tipos de transtornos de personalidade, mas hoje eu vou estar falando especificamente do transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas, elas fazem esse jogo que no meu ponto de vista é um dos mais sujos e covardes. Eles fazem isso com uma sutileza tão grande, com um poder de manipulação e convencimento tão grande, porque eles se vitimizam, que fica quase que impossível de você enxergar aquela pessoa que ela está difamando, que muitas vezes elas difamam uma vida inteira, de você realmente reconhecer quem é aquela pessoa de verdade na essência. E nesse vídeo eu vou estar falando exatamente sobre isso. Como que eles agem, como eles fazem essa campanha de difamação. E você, né, que pode ser uma vítima, né, um sobrevivente desse tipo de difamação feita por essas pessoas narcisistas, eu vou falar aqui para você também como superar isso, como agir, reagir a esse tipo de ataque, né, tão sutil, tão mascarado que eles fazem para tentar destruir, difamar aquela pessoa. Vem comigo que eu vou falar direitinho para vocês, tintim por tintim, como é que funciona isso daí. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos que já estão aqui no canal, já são inscritos, já me acompanham há um tempo. Eu venho aqui falando sobre várias coisas diferentes que eu tenho aprendido, vivenciado, transferindo aqui para vocês, tudo isso para que possa também ajudar vocês e quem vocês conhecerem, que vocês sentirem aí que pode ser algo benéfico para a vida deles. Eu peço que vocês compartilhem, deixe seu like se você gostar do vídeo e se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Sejam todos bem-vindos e vamos lá então hoje falar sobre essa campanha de difamação. Gente, olha, eu fico indignada de ver como que essas pessoas com transtorno de personalidade são pessoas covardes, como elas usam jogos de manipulação, como elas se vitimizam, como elas fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, né? Chega a ser difícil de você desconfiar. Algumas poucas pessoas não são contaminadas por essas pessoas tóxicas e conseguem realmente enxergar a pessoa como ela realmente é, mas a maioria delas veem as pessoas através da ótica, né? Através do que ela faz com que as pessoas enxerguem e vejam ela, como ela manipula para que elas vejam, sempre difamando aquela pessoa. Por que que essas pessoas fazem isso? Porque essas pessoas são muito invejosas, elas são muito controladoras, precisam ter o controle de tudo e de todos para elas se sentirem vivas, sei lá o que elas não são felizes, então elas não suportam ver a felicidade do outro, mas isso é uma maneira assim muito sutil que você quase não percebe, porque elas fingem muito bem, elas copiam as emoções das outras pessoas, então elas se passam por despercebidas no meio de nós, mas elas existem e são muitas, muitas e muitas. Podem ser aí filhos, pais, irmãos, primos, professores, chefes, não vou dizer seres humanos porque eu tenho minhas dúvidas, né, em relação a esse tipo de transtorno. Quando chega na psicopatia eu tenho minhas dúvidas, porque para mim pessoas que são seres humanos são capazes de amar e essas pessoas não são capazes de amar. Elas manipulam, elas querem ter o controle e o poder, mas não é amor genuíno. O amor genuíno é diferente de tudo isso que elas fazem. Quem consegue ver, entender, vai saber do que eu tô falando, tá? Porque é difícil de enxergar. Eu confesso, eu que tô de fora, hoje eu tenho esse entendimento, eu consigo ver o quanto é difícil para muitas pessoas não enxergarem isso. E dá vontade de contar para todo mundo o que você consegue ver, mas olha, eu já tentei, gente. Não percam seu tempo. Não percam seu tempo, você ainda piora a situação para o seu lado. Você vai ficar ainda pior ainda a maneira que te veem. Então, assim, se Deus quiser, Ele vai revelar para cada pessoa. Se não for da vontade dele, não seja você a fazer isso, porque
não vai adiantar. Só vai piorar a situação pro seu lado. Eu falo isso por experiência própria, tá? Cada um faz o que quer, o que acha melhor. Mas eu tenho aprendido isso. O que acontece? Essas pessoas com transtorno de personalidade, elas acham que não tem nada de errado com elas, entendeu? Elas não vão buscar ajuda. Elas acham que elas não precisam de ajuda. Elas são perfeitas do jeito que são. No fundo, elas sabem que não tem nada de perfeito, porque elas sabem que elas sofrem. Sofrem, eu digo, não conseguem ser felizes, não conseguem amar, não conseguem ter amigos verdadeiros que mantenham, né, uma amizade verdadeira de anos ali, muito, muito raro, difícil. A não ser que seja uma pessoa bem codependente, que esteja ali de suprimento para aquela pessoa, aí ela mantém, né? Mas não é porque ela goste da pessoa, porque ela seja amiga, é porque traz algo de benéfico para ela, para suprir, para dar suprimento para ela. O que essas pessoas vão procurar? Quem são as pessoas que elas vão difamar? São as pessoas que elas não conseguem controlar, são as pessoas que ela não consegue ter ali no harém dela, né? Para ela poder se vitimizar, para ela poder chorar as pitangas e se sentir, né, a protegida, a vítima que todos amam, porque ela tem essa necessidade de atenção, né? De uma maneira onde ela manipula, onde muitas não percebem. Mas o que elas vão fazer? Elas vão pegar essas pessoas que elas não conseguem controlar e aí elas vão fazer com que essas outras pessoas todas que ela consegue controlar, né? Que essa pessoa consegue controlar, que ela veja aquela pessoa que ela tem inveja, que é difícil de falar isso, mas é verdade, gente, que ela tem inveja, para que pensem algo dela ruim, para que ela seja superior. Então, por exemplo, o que elas vão fazer muito é passar uma imagem para todos, para difamar aquela pessoa, para ela se sentir superior. Elas vão fazer de tudo para que todos ao redor tenham pena daquela pessoa. Ai, ela sofre tanto. Ai, ela é infeliz. Ai, nada tá bom. Tudo ela sofre. Ai, é problemática demais. Entenderam? Então ela vai usar muito essa tática, mas nessa parte é para ela se sentir superior. Por quê? Porque ela inveja aquela pessoa, ela não consegue ter o controle sobre aquela pessoa, manipular aquela pessoa. Então ela tem raiva, inveja, que vai fazer todos em volta pensarem, terem pena daquela pessoa, entendeu? Por quê? Porque ela vai se sentir superior, porque só dela tá falando, ai, tadinha, tadinho, olha a vida, olha que sofre, olha tudo de ruim que aconteceu na vida. Isso é a visão da pessoa negativa narcisista, porque na verdade tudo é o significado que a gente dá para as coisas. Às vezes o que essa pessoa acha que é um problema e faz os outros ter pena, aquilo na verdade é uma bênção de Deus na vida daquela pessoa. Tá entendendo? Então é assim que elas agem. Não são todas que agem da mesma maneira, mas elas têm um padrão, né, normal. E aí o que vai acontecer também, engraçado até, gente, se essa pessoa que ela tá difamando, por exemplo, ela vai fazer de tudo pra você ter pena, aí alguém vai vir falar alguma coisa pra ela meio que mal daquela pessoa, vamos dizer assim, ela ainda vai defender aquela pessoa, entendeu? Porque eles adoram fazer isso, tem que estar no controle de tudo, vão causar. Por exemplo, eles amam, eles te conhecem, eles sabem qual é a sua parte mais vulnerável, o que te irrita, vamos supor. E normalmente só vão fazer isso quando você estiver sozinha com essa pessoa. Elas vão ativar esse gatilho, algo que elas sabem que vai te deixar nervosa, nervoso. Aí você vai perder o controle, você vai se irritar e vai falar as coisas pra pessoa, né? Muitas vezes a gente até acaba falando coisa que não quer falar, mas a pessoa consegue te tirar do sério de uma maneira que você acaba explodindo. Aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai vestir a coitadinha, o coitadinho, vai dar aquele silêncio, aquela cara de que tá chateada, que você fez algo de errado, porque eles adoram trazer culpa pra você também. E vão sair, aí vão pra casa da avó, da tia, da irmã, da filha, do filho, do marido, vão contar a história triste, o que aquela pessoa falou pra ela e ofendeu ela. Só que ela não vai contar a história verdadeira, ela vai contar a meia verdade. Ela vai contar a versão dela. E as pessoas normalmente não vão ir lá e conversar com a outra pessoa para escutar o outro lado da história, entendeu? Vão ver aquela pessoa ali triste, vai até chorar às vezes, gente.
como são coitadinhas, e aquelas pessoas que estão ouvindo ali, olha a difamação indireta, né? A difamação, no caso onde ela mesmo causa a briga, ela mesmo faz a pessoa ficar descontrolada, aí ela vai chorar as pitangas na casa, ela ou ele, né? Chorar as pitangas na casa das outras pessoas, que chamam aí de macacos voadores, ou os suprimentos, né? E aí, mais difamação em cima daquela pessoa, porque aí vão falar, olha que coisa horrível, que pessoa, se é um marido, que marido horrível, olha que mulher horrível, que filha horrível, que filho horrível. Como pode fazer isso com aquela pessoa, gente? Como pode, né? Mas ninguém vai lá e escuta o outro lado da história, a versão da outra pessoa, porque confia tanto, o grau de manipulação, de vitimismo dessas pessoas é tão grande que fica quase que impossível das pessoas desconfiarem. Automaticamente as pessoas passam a olhar aquela pessoa com maus olhos, como que aquela pessoa fosse uma pessoa ruim, entendeu? E eu digo isso, gente, é que eu tô de fora, eu hoje entendo sobre o assunto, mas antes eu já fui influenciada também por pessoas com transtorno de personalidade, onde queria difamar outras pessoas. É uma covardia tão grande que eles chegam a falar coisas das outras pessoas pra você, que chega a ser um negócio tão assim ridículo, né, que você não vai chegar e perguntar pra pessoa, você não vai ter coragem de ir lá e perguntar aquilo pra pessoa, porque é constrangedor, entendeu? Pra vocês terem noção de como que é baixo o golpe que essas pessoas usam, e é assim mesmo que elas funcionam. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Estão falando mal de você, você vai chegar num lugar, a sensação que dá muitas vezes é que você é um ET naquele ambiente, em volta daquelas pessoas, porque você não sente que você é quem você é, as pessoas te olham diferente, as pessoas, a sensação que dá é que as pessoas te veem uma pessoa que não é você. Pouquíssimas pessoas que não são contagiadas, né, manipuladas por essa pessoa e têm opinião própria e conseguem enxergar além do que dizem que aquela pessoa é para ela, e ela consegue ter o próprio discernimento e ver que aquela pessoa não é aquilo que aquela pessoa está dizendo. Hoje em dia, graças a Deus, tem aí as redes sociais, que para muito tem coisas negativas, mas também tem um lado bom, como tudo na vida. E ali você pode ver realmente quem a pessoa é no dia a dia, a vida dela, e muitas devem até ficar confusas e falar, nossa, aquela pessoa fala aquilo, mas não parece que está batendo. Mas mesmo assim, o grau de manipulação, de convencimento dessas pessoas que têm esse transtorno é tão grande, a sementinha, a veneninha é jogada de uma maneira tão sutil, que as pessoas não conseguem enxergar a realidade das coisas, como são de verdade, gente. É impressionante. Ela vai jogar, ela vai projetar todo o lixo emocional que existe dentro dela naquela pessoa que ela está difamando. Então, na verdade, as pessoas vão olhar para aquela pessoa e ver toda aquela coisa ruim, vamos dizer assim, que não é daquela pessoa e sim dela mesma. Ela está projetando naquela pessoa, então as pessoas vão olhar para aquela pessoa como ela fosse tudo de ruim, e essa que na verdade é o que é tudo de ruim, que está difamando a outra, ela passa pela coitadinha, pela sofredora. Coitada, olha como ela sofre nessa vida, olha o que fizeram com ela, olha o quanto ela faz e ninguém reconhece. Num caso de um relacionamento, né, de marido e mulher, ela vai estar sempre pondo a culpa, ou ele pondo a culpa, né, no parceiro ou na parceira, de que os problemas todos que acontecem na vida dela é por causa daquela pessoa. Nunca é ela mesma, nunca ela vai procurar ajuda, você não vai ver nunca essas pessoas procurar ajuda, é raríssimo buscarem ajuda para uma psicóloga, terapia, psicanálise. Não, porque elas não veem problema nelas. O problema são os outros. Os outros, todo o problema que ela tem ou ele tem é causado pelos outros. Não é ele mesmo que sofre por ter esse transtorno, eles não conseguem enxergar isso. Eles querem, e por serem inferiores, eles tentam fazer isso, difamando as pessoas que eles, que são normalmente pessoas que têm um coração muito grande. Então eles têm inveja, além de não conseguir controlar essas pessoas, porque são pessoas livres, são pessoas que têm um amor, e essas pessoas invejam as pessoas que são capazes de amar. Então normalmente é a pessoa que mais tem amor e empatia pelos outros, que eles vão fazer de tudo para difamar, para que essas pessoas não olhem para ela como ela realmente é. Por inveja, por se sentir superiores, para se sentir superior, porque ela tem ódio, raiva daquela pessoa, gente.
É difícil de acreditar que um ser humano, que às vezes uma pessoa da própria família vai ser capaz de sentir isso por alguém da própria família, mas é verdade, gente. É triste, mas é a realidade. E é assim, uma vida inteira às vezes, e pessoas às vezes passam uma vida inteira sem saber, convivendo, às vezes a pessoa morre e pensando que aquela pessoa que ela difamou a vida inteira é aquele monstro, sendo que não é, entendeu? Então assim, quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, e se for da vontade de Deus, Ele vai mostrar, Ele vai revelar. Mas o que você, que é essa pessoa difamada por essa pessoa, precisa fazer? Né? Não se importe com o que os outros pensam de você. Você tenha seu próprio amor, saiba quem você é e viva a sua vida feliz. Embora os outros pensem que você, seja lá o que eles pensem que essa pessoa induziu essas pessoas a pensarem, não é a sua vida. Pouco importa o que os outros pensam. É triste, é injusto, é desonesto, vamos dizer assim, né? Mas aqui é passageiro. Lá no céu, quando a gente estiver lá com Deus, tudo isso vai ser acabado e vai ser revelado. A verdade, ela não fica oculta. Ela vai ser revelada a todos. Todos saberão de verdade quem foi aquela pessoa. Se não teve a oportunidade de saber e ver a tempo aqui enquanto estiver na Terra, né? Então não se preocupe com isso, não sofra com isso. Cada um pensa o que quer pensar, a gente não tem controle sobre o pensamento das pessoas. Se elas foram manipuladas por essas pessoas, não muda quem você realmente é na sua essência. Então não, eu li um livro esses dias que eu vou até deixar aqui no link, se alguém tiver interesse, né? Eu sempre me preocupei muito com os outros, pensavam de mim. Muitas pessoas sentem a necessidade de ter a aprovação dos outros. Não, você não precisa ter a aprovação de ninguém. Hoje eu penso e eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou. E isso me basta. É o que eu sei que eu sou, o meu valor e o que Deus, a minha preocupação agora com o que vão pensar de mim, em agradar, é a Deus somente, a mais ninguém. Se você é uma pessoa boa, seja boa, mas não passe a sua vida tentando provar isso pra ninguém, porque você não precisa provar isso pra ninguém. Né? Cada um vê o que quer e escuta quem quer. E para as pessoas em geral, que eu deixo a mensagem é: pare e pensa em todas as pessoas ao seu redor, o seu julgamento, né? Porque a gente tem esse senso de justiça, de julgar, que a gente tem que trabalhar, mas pensa, é sua própria opinião, é baseado no que você conviveu diretamente com essa pessoa no dia a dia, ou é o que você escutou de outras pessoas falando sobre essa pessoa? Ou é manipulação de uma pessoa difamando aquela pessoa? Porque isso existe muito. Então tire você suas próprias conclusões, tenha seu próprio discernimento, não acredite logo que uma pessoa venha te falar coisas daquela pessoa. Pare e observa, pede para Deus te dar uma confirmação, Ele vai te dar uma confirmação. Tá bom, gente? Porque isso, olha, essas pessoas, elas causam discórdia, elas dividem, elas causam brigas, confusões, dividindo, separando, elas não unem. Você pode ver quando tiver alguma briga, alguma coisa, elas não vão ali tentar trazer paz, elas vão ficar quietinhas, eles vão ficar quietinhos ali, adorando ver aquela situação, que normalmente elas causam aquilo e depois ficam, né, sai de perto quando a bomba estoura, mas não vem e traz a paz e fala: não briguem, olha, vamos ficar aqui em paz, né, trazer a união. Não, é a divisão que elas querem trazer, a difamação, é pessoas odiando pessoas, destruindo pessoas, relacionamentos, sentimentos de amor, de união. Não, elas querem briga, adoram fofocas, adoram falar da vida dos outros, vigiar, cuidar da vida dos outros, enquanto deveriam estar cuidando de si mesmos, né? Para poderem serem pessoas melhores, evoluírem e verem que não são superiores a ninguém, muito pelo contrário, e que ninguém precisa pisar. Quem realmente é uma pessoa, ninguém é superior a ninguém, mas uma pessoa que está bem com ela mesma, ela não precisa pôr para baixo, diminuir ninguém para que ela se sinta melhor. Esse é o cúmulo da inferioridade. A pessoa precisa pôr os outros para baixo, diminuir os outros, difamar alguém, inventar mentiras sobre aquela pessoa para que ela se sinta superior. É muito triste, né? Mas existe, e eu deixo aqui nesse vídeo essa mensagem para que vocês possam aí, vocês que ainda não foram contaminados ou se já foram por isso, pare e pense essas pessoas e olhe para as pessoas através do seu próprio discernimento, do seu próprio olhar, do seu próprio coração, e não do que vieram falar de você sobre aquela pessoa, porque
Isso influencia muito, eu digo isso porque eu já passei por isso, já fui influenciada por essas pessoas, falam coisas e realmente a gente muda o olhar em relação àquela pessoa. É impressionante, por isso que eu digo que é um dos jogos mais covardes, né, e sujos dessas pessoas que têm esse transtorno de personalidade, porque funciona muitas vezes. Mas Deus é justo e eu creio que a justiça já está sendo feita, Ele já está mostrando, né, assim em geral, para todos, quem são de verdade. Seja você, ame-se, aceite-se, não dependa da aprovação de ninguém, não se afete pelo que falam de você por aí, que muitas vezes você vê aquilo e ninguém vê. Deixa pra lá, viva a sua vida e seja feliz. Se for da vontade de Deus, Ele vai revelar e a justiça será feita, porque na verdade essas pessoas que difamam as outras, por mais sutil que seja, por mais manipulador que seja, que quase passa por despercebido, né? Elas na verdade, elas mesmas se entregam, elas mesmas mostram quem elas são no decorrer da vida. Não dá para enganar muita gente durante muito tempo, a verdade sempre aparece. Você não precisa fazer nada, não tenha raiva dessas pessoas, porque na verdade essas pessoas são as que mais precisam de ajuda, elas sofrem muito mais do que todos, por isso essa necessidade, por isso sofrem, né, de ver a felicidade dos outros, porque elas são incapazes de ser felizes, invejam os que são capazes de amar porque não conseguem amar. Então tudo isso é uma maneira dessa pessoa tentar ali sobreviver em meio a tanta toxicidade, em meio a tantos transtornos, né, lixo emocional que elas carregam dentro delas, tá bom? Então não leve para o lado pessoal, ore por essas pessoas, né? É difícil, eu digo que é porque eu passo por isso, mas é possível, tá bom? Ore, deseje o melhor. Lógico, eu sempre digo, se afaste, porque essas pessoas, infelizmente, por mais que elas também façam coisas boas aqui e ali, o prejuízo é muito maior, né, no emocional das pessoas que convivem com essas pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!